Ei, acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda, região metropolitana de Belo Horizonte. Acorda, vamos arrumar, porque hoje é dia de ir para o cinema. Hoje nós vamos falar de cinema aqui no Acorda, Brumadinho. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes todas e todos. Nós vamos falar de cinema, mas vamos falar também dessa data de hoje, o dia 18 de maio, que é uma data muito significativa para algumas lutas, e em especial para as pessoas que lutam, e é uma luta mesmo, contra a exploração e o abuso sexual de crianças e jovens e adolescentes, crianças, enfim, esse universo perverso que nos circunda, que sempre nos circunda, e que cada vez mais ganha uma visibilidade maior. E, além da visibilidade para o fato em si, é necessário também que a gente descubra maneiras de corrigi-lo, maneiras de preveni-lo, que ele não aconteça, né? Então, a gente vai falar hoje, aqui, a gente vai conversar com uma figura que é muito importante nesse movimento. Ela é uma professora, psicóloga, que estudou bastante esse caso, é uma das responsáveis, junto com outras pessoas, por esse movimento nacional. E ela fez um filme, do qual eu tive a honra de poder participar como produtor, e a produtora Atai, que é uma produtora aqui de Brumadinho, que nós criamos em 2004, tem muito orgulho de fazer esse trabalho junto com a Renata, que finalmente, hoje, chega para o público em geral, justamente nessa data em que o Brasil se mobiliza para que a gente possa diminuir esse problema e, quem sabe, no futuro próximo, que ele deixe de existir. E para conversar sobre Se Eu Contar, Você Me Escuta, que é o título do filme, eu vou achar aqui a Renata Coimbra, que é a diretora e a pessoa que idealizou esse projeto inicialmente. Vamos ver onde está a Renata na nossa nuvem cibernética. Oi, Renata. Bom dia, bem-vinda ao Acorda Brumadinho. Bom dia, Adir, bom dia a todos, todas, todos, como você colocou também. E aí, Acorda Brumadinho, acho que eu queria agradecer, então, o convite, né, de, nesse dia tão especial, abordar aí a divulgação do filme e junto com ele, né, um alerta, né, um chamado para que todo mundo, então, pense que esse problema existe, continua existindo, sempre existiu na nossa história, e que é preciso que a gente escute, né, esse problema, tá? Obrigada, Gil. Obrigado você por ter esse tempo aqui para conversar conosco. Eu me lembro que quando a gente se conheceu por causa desse projeto, né? Já fazem muitos anos, né? Foi um projeto que levou quantos anos, Renata? 7, eu acho. 7. 7. Pelo 7. menos a primeira ideia foi em 2014, eu estava terminando lá a FGV, né? E aí, em 2015, foi que o Pedro Carvalho, que é de Belo Horizonte, né? Que foi colega meu, conhecia a Thay, o Adir, né? Vocês todos, Adir, e ele colocou a gente em contato, foi em 2015. Eu acho interessante rememorar isso, Renata, porque são as duas coisas que correm juntos, no meu entender, que é essa possibilidade de fazer um filme e a possibilidade de um assunto tão grave como esse ganhar visibilidade e ganhar ferramentas para ser superados, né? Para ser superada essa questão. Como é que você vê isso nesses últimos anos? Essa questão do olhar sobre a violência e a exploração sexual de crianças. Ela ganhou maior visibilidade porque as pessoas falam mais ou é uma coisa que também cresceu mais? Qual que é a sua avaliação? Então, vamos pegar, eu acho que rapidamente fazer um traçado um pouco histórico, Adi, né, dos anos que começaram a maior movimentação no Brasil. Então,
no ano de 1991, né, houve um primeiro congresso internacional em Estocolmo, na Suécia, que tratou do tema da exploração sexual. Gente, 1991, né? Olha quanto tempo atrás. E aí já militantes pesquisadores brasileiros, especialmente da UNB, né, junto ao CECRIA, que era uma ONG, participaram intensamente nesse processo. E no decorrer dos anos, então, 90 até o ano de 2000, começa no Brasil todo o fortalecimento, né, a visibilidade de redes com profissionais e pesquisadores, trazendo à tona o tema da violência sexual, que se divide de duas formas: o abuso sexual, que geralmente acontece num contexto intrafamiliar ou num contexto envolvendo crianças pequenas, né, no qual há um abuso e uma violação dos direitos sexuais de uma criança e também de um adolescente, como uma das modalidades, e a outra modalidade mais extrema, que é a exploração sexual, no qual esse abuso do corpo e da sexualidade dá de forma comercial, mercantil, com compra e venda, né? As crianças e adolescentes se tornam mercadorias. Então, esse movimento começa em 1991 e no ano de 2000, né, eu tive a honra de participar de um encontro nacional que foi na cidade de Natal, e o filme, inclusive, vai ter pré-estreia em Natal, o que é muito significativo. Eu estou assim, muito emocionada de voltar a Natal. Eu estive em 2000 lá, num encontro que reuniu 153 pesquisadores do Brasil todo, e junto nós criamos o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, e naquele contexto, em 2000, foi que criamos esta data de hoje, comemorativa ou celebrativa, ou não é uma data de comemorar, né? Porque esse é um drama tremendo, mas é uma data símbolo de mobilização, de que a gente precisa ser convocado a esta luta. Então, em julho do ano de 2000, foi aprovado, né, pelo Congresso uma lei que institui o dia 18 de maio como um dia símbolo de enfrentamento a todas as formas de violência sexual, né, contra criança e adolescente, que estamos fazendo os 22 anos esse ano. E eu estive lá nessa ocasião e foi assim muito emocionante poder agora, né? A gente tem assim um volume enorme de produção acadêmica, né? A gente tem livros, nós temos artigos, diversas pesquisas, ONGs, publicação, né, de cartilhas, né? Agora, do ponto de vista de uma ferramenta, né, audiovisual, por exemplo, como um documentário, né, se apropriando um pouquinho da linguagem cinematográfica para contar histórias de mulheres que tiveram essas vidas, né, vidas marcadas, atravessadas pela violência sexual, a gente tem alguns documentários ou filmes em âmbito internacional e também no Brasil, mas é muito pouco, né? Se você compara a produção acadêmica, que você tem um volume gigantesco de obras, né? São poucas. Agora, e tem uma característica desse filme, que a gente podemos ir nos aproximando, né, da conversa sobre o filme, que é o que me encantou, inclusive, quando a gente se conheceu e você falou pela primeira vez sobre ele, que era esse registro, né, que você tinha. Você, num determinado momento da sua vida profissional, você encontrou algumas meninas nessa situação, as entrevistou e tinha guardado as vozes delas, quer dizer, na realidade, fitas cassete com essas entrevistas. E esse foi o ponto de partida para você pensar isso como um filme. Sim. Como é que foi o encontro dessas fitas? Qual foi aquele momento assim que você, olha, estou indo esse material e começou a ouvir? Conta para a gente um pouco. Em 1999, eu estava já, na verdade, fazendo o meu doutorado em psicologia, e a tese que eu estava desenvolvendo, então, tratava desse assunto, né, da exploração sexual. E eu convivi, nos anos de 99 e 2000, com um grupo de meninas, que na época tinham de 10, 11 até 14 anos, né? Elas estavam vinculadas a um projeto social do meu município, interior de São Paulo, e eu já estava na universidade, eu fui convidada pela prefeitura a fazer uma supervisão de educadores sociais, né, que trabalhavam com meninas e adolescentes na situação de rua, usando drogas, situação de exploração e tal. Aí eu comecei a supervisionar esses educadores, trabalhar com eles, e para conhecer um pouco essa realidade, poder até ajudar o pessoal que estava trabalhando com elas,
Eu fiz uma pesquisa de campo, eu ia para as ruas, né, ficava nos pontos de prostituição, que a gente chamava assim na altura prostituição infanto-juvenil, esse termo foi abandonado no ano de 2000, mas eu fiz entrevistas com elas, gravei, né, para conhecer a vida delas, a história delas, né, o que atravessava assim essa condição, né, a qual elas estavam expostas, e gravei várias entrevistas com as meninas, né? E aí, esse material todo foi se transformando num trabalho acadêmico, numa tese, né? E aí, essas meninas ficaram vinculadas ao projeto, depois esse projeto fechou, elas foram encaminhadas para outros segmentos da prefeitura, e a gente foi terminando o contrato, né? A gente deixou de se ver durante muito tempo. E esse material, defendi a minha tese em 2013, e esse material eu guardei, as fitas originais, guardei na minha casa. E aí foi 2014, na época que eu estava mudando de casa, após um divórcio, e aí, tirando as coisas da casa, eu achei a caixa no armário, até estava aqui nesse cômodo aqui, guardada numa caixa de sapato, e eu abri e falei, meu Deus, as fitas delas. E aí, como era fita cassete, eu não tinha mais aparelho, era da minha mãe, aí o aparelho não funcionava, eu não conseguia ouvir, mas assim, voltou assim muito essa história, né? Voltou muito o momento em que eu estava com elas, eu na rua com elas, nos pontos, eu grávida do meu filho caçula, muitas das meninas grávidas também. Então toda aquela confusão, aquela questão que nós vivemos voltou com muita força 15 anos depois, porque isso foi em 99, 2000, eu achei as caixas em 2014, então foi um gap aí de 15 anos. E aí, ao encontrá-las, as fitas, né, veio assim um desejo muito grande de saber dessas meninas, né? Então, o filme tem esse começo. Toda vez quando eu vou no lugar, sinto aquele cheiro de terra molhada, eu lembro da minha infância. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Eu mesma gostava de fazer bolinho de terra com as florzinhas, matinho, cobrir. Eu me lembro, sim, do primeiro dia, quando eu fui para a escola, eu com aquela mochilinha, aqueles caderninhos, eu estava muito feliz. Então depois cheguei numa idade com 9 anos, eu fui começando a conhecer o mundo, trabalhando, bagunçando. O filme foi gravado todo, a maior parte dele, né, 90%, em Presidente Prudente, que é a cidade onde a Renata mora, onde as meninas, a maioria, hoje mulheres, né, moram ainda. E eu fiquei muito impressionado com a similaridade, talvez, que a gente pudesse pensar que tem com Brumadinho e que talvez tenha com todo o interior do Brasil, né? Talvez uma coisa diferente dos grandes centros urbanos, em que a questão, me parece, me corrija se eu estiver errado, que a questão da exploração sexual é mais clara nos centros urbanos, mas a questão do abuso ele é muito forte ainda no interior do Brasil, né? E provavelmente houve um recrudescimento com o período da pandemia, já que o abuso é uma questão que acontece dentro de casa, né? A princípio, né? É muito comum que ele se dê dentro da própria família. O que você acha assim hoje? Qual que são os mecanismos que as pessoas têm para denunciar o abuso, para perceber o abuso, que eu acho que é uma coisa inicial, né? Que muitas vezes só vamos perceber o abuso quando o relato de alguém nos remete à nossa própria história, né? E qual que seria a importância desse filme hoje, da voz dessas mulheres? Perguntando se elas contarem, a gente vai escutar. Então, né, pessoal, o abuso sexual acontece, e o próprio envolvimento de crianças e adolescentes em práticas sexuais
inclusive mercantis, existe na história da humanidade. Você pega relatos de prostituição, prostíbulos no século XVIII, XIX, você vê a presença de meninas de 12 anos, né? Sempre existiu. Eu acho que o século XX, em especial final do século XX, mas depois também na ONU, quando a ONU traz a questão dos direitos da criança, começa a ser tematizado esse tema. Então, abuso sexual acontece? Sempre aconteceu, sim. Nas nossas casas, às vezes com a gente, cometido por familiares, por conhecidos, por profissionais, por pessoas religiosas, acontece, gente. Isso aí a gente tem tanto escândalo, né, hoje da Igreja Católica, enfim, ele existe, tá? O que a gente entende é o seguinte, que tem gente que fala assim, aumentaram os casos de abuso sexual. Não é isso que aconteceu ao longo do século XX. O que aconteceu é uma maior conscientização de que isso é um problema, de que isso é um fenômeno que causa sequelas, que causa consequências. Então, ele passa a ser tematizado como um problema social e começam a vir à tona as revelações, né? Essa é a questão. Não é que tem mais abuso agora. Não, sempre existiu, é que antes não havia denúncia. Com relação especificamente aos anos da pandemia, né, que a gente já está indo para o 3º ano, então, nós fizemos eu e um grupo de pesquisadores fizemos uma pesquisa, que nós identificamos é que houve uma intensificação das violações sexuais e que a violência sexual continuou acontecendo, inclusive, há uma hipótese de que ela aumentou no período da pandemia, sim, porque as crianças estão mais dentro de casa, tá? Com os seus potenciais abusadores. E um outro ponto, Adir, que eu acho que é fundamental, que serve para todo mundo de alerta, você falou de sinais, identificação e tal. Veja, o que nós percebemos nos anos da pandemia? Que a escola, como uma instituição social, que é um lugar privilegiado de frequência das crianças, porque as crianças vão no posto de saúde, mas nem sempre, entendeu? Às vezes nunca vai muito pouco. Agora, qual é a instituição, né, a política pública, né, que abrange todas as crianças e adolescentes, desde a educação infantil, da creche para a escola até o ensino médio, é a instituição escolar. Então, o que nós percebemos durante a pandemia é que a escola, como ela deixou de funcionar na modalidade presencial, muitas e muitas crianças sofreram mais, porque elas não tinham o canal de denúncia mais comum. Então, a gente observou a falta que a escola fez, que os profissionais da educação fizeram na acolhida dessas crianças. Porque os sinais que elas mostram, como alterações de humor, mudanças bruscas de comportamento, retraimento, dificuldades na aprendizagem, regressão de comportamentos, né? São alguns sinais importantes que se manifestam no interior da escola, né? Então, professores, coordenadores, pedagógicos, diretores, ADIs, né? Pessoas que trabalham com criança pequenininha, às vezes eu já trabalhei em creche, com casos que a ADI, eu não sei como é que vocês chamam em Brumadinho, né? Essas profissionais que trabalham na creche pré-escola dão banho nos bebês, dão banho nas criancinhas, elas muitas vezes veem as marcas no corpo, né? Então, assim, a área da educação, a gente entende como sendo a grande aliada, né, nesse processo de receber a denúncia, a escuta por parte dos profissionais da educação é uma escuta privilegiadíssima, e nós temos que, quando uma criança revela um abuso, mesmo que você não tenha certeza, o Estatuto da Criança e Adolescente é claro no seu artigo 245, profissionais da educação e da saúde são obrigados a denunciarem aos órgãos competentes qualquer suspeita ou confirmação. Você não precisa ter certeza. A minha infância foi uma infância bem cruel. A gente via meu pai primeiro bater na minha mãe e depois o meu pai abusava da minha mãe. Por volta que eu tinha 9 para 10 anos, o meu pai começou a me violentar. Eu estava usando um vestidinho azul, de bolinha. Ele tirou meu vestido, né? Depois tirou minhas roupas íntimas. E ali foi o abuso. Eu não conseguia, nem podia dormir. Como que eu vou dormir com um homem mexendo toda hora no meu corpo? Me violentando todo tempo? Então eu dormia na escola. Agora tem uma coisa, Renata, que às vezes é uma coisa meio cruel, que sem dar spoiler sobre o filme, mas que no filme em algum momento é tratado, que é o fato de algumas mães
duvidarem da fala dos filhos, né? Na medida que elas vivem essa situação opressora da relação, né? O homem-mulher, marido, esposa, e que, em função dessa estrutura tão arcaica, mas que ainda persiste na nossa sociedade, as vítimas passam até a condição de culpado, né? Exato. Isso acontece muito. Eu acho que aí, né, pessoal, isso aí tem a ver muito com esse contexto nosso de sociedades patriarcais, com essas desigualdades tremendas quando você pensa no gênero, né? Pelo menos nos homens, nas relações homens-mulheres, nessa assimetria e nessa tendência que eu acho que a sociedade tem de amenizar a responsabilidade do homem em várias situações, mesmo na violência doméstica entre casal, né? Quantas vezes você fala assim, a mulher quer apanhar, ela pede para o marido bater. E nós temos também, né, de forma muito triste, a cultura do estupro, né? Essa ideia de que se a mulher que foi violentada, seja uma criança, seja uma jovem, uma mulher adulta, a responsabilidade foi dela. Ela foi estuprada porque estava com a roupa curta, porque estava com a barriga de fora. Eu acho que a sociedade patriarcal ela tem uma tendência a ser muito tolerante com a violência praticada pelo homem e consequentemente, a responsabilização das mulheres. Como, né? E aí, nesse bojo que entram as mães de muitas meninas ou meninos abusados, que elas tendem a olhar de forma tolerante e compreensiva o companheiro, o marido, que seja, que comete isso, como um sinal de fraqueza dele e de que como se a criança, a jovem, a mulher tivesse seduzido, né? Então, infelizmente, nós temos um contexto cultural no qual prevalece isto, e isso se reflete dentro de casa quando uma menina, um menino é abusada pelo pai, padrasto, e essa tendência de proteção. E tem questões econômicas também. Às vezes a mãe faz isso porque protege o companheiro, porque é a única fonte de renda, e aí tem essas questões permeando também, de pobreza, enfim. E me conta uma coisa, como é que você, dentro desse contexto, como é que você percebe essa, vamos dizer, adesão, vamos dizer assim, desse conjunto de mulheres que você entrevistou enquanto criança e que as reencontrou agora enquanto adultas, essa adesão que elas tiveram ao seu projeto de contar essa história? Ao invés do que seria talvez natural, de tentar esconder essa história, elas toparem junto com você contar isso. Como é que você vê essa postura delas? Assim? Eu acho que é muito pertinente, Adir, essa questão, porque assim, elas tinham, na época, quando eram meninas, um vínculo bom comigo, né? Mas elas tinham, eu contei com uma ajuda muito especial da assistente social Célia Freire, que trabalhou comigo lá 20 anos atrás, também reencontrei com a Célia no 2014, e aí, assim, as meninas, né, protagonistas do filme, eram muito, assim, afetuosas com a Célia, né? Confiavam sempre muito nela. Então, eu acho que havia uma relação de confiança no passado, comigo, mas muito com a Célia, e o fato desse filme estar sendo feito comigo e teve a participação, né, durante todo esse processo, esses últimos 7 anos, a Célia o tempo todo comigo, eu acho que elas assim, tinham essa confiança em nós, Adir, isso acho que é fundamental. Eu acredito que se outra pessoa fosse fazer esse filme, não sei se elas topariam. Eu acho que porque tem uma história lá do passado e hoje dessa confiança em mim e mais ainda na Célia. E o fato de hoje elas serem mulheres maduras, né? Hoje elas estão na casa dos seus 34 a 39, quase 40 anos, acho que a Silvia vai fazer 40, né? E eu acho que, assim, elas também foram se transformando ao longo da vida, né? Nas histórias, nas próprias histórias que elas foram vivendo no decorrer das suas vidas, e pela idade em si, vai havendo um processo de amadurecimento, né? E um reconhecimento de que isso é um problema social que as atingiu, mas que continua atingindo muitas crianças hoje. Então, eu acho que um senso de solidariedade também para aqueles e aquelas que estão vivendo o que elas viveram, né? Então, em alguns momentos das entrevistas que a gente fez, e do meu contato, eu tenho contato com elas até hoje, sempre, né? A gente se conversa quase toda semana,
elas têm muito essa questão do quanto que isso trouxe marcas, né? O tanto que isso é sofrido, por mais que você elabore ou supere em partes, isso deixa marcas. Eu acho que assim elas deixaram muito claro, né, de que elas querem muito que o filme chegue num número maior de pessoas possível, para que quem as assista sinta, pelo menos um pouco, o que viveram. O quanto isso é duro, o quanto isso é sofrido e o quanto nós podemos. Eu acho que o filme é uma convocação, é um chamado para o espectador do filme. E você? O que você pode fazer? Tá, você não é pesquisador, você não é... mas alguma coisa você pode fazer. E só para não esquecer, Adir, né, que você me perguntou a questão da denúncia, né? Então, qualquer pessoa, seja professor, médico, e qualquer pessoa da comunidade, dos seus bairros, qualquer pessoa, parente da criança, vizinho da criança, a mulher que trabalha no bar e percebe alguma coisa, qualquer um pode fazer denúncia. Em primeiro lugar, ao Conselho Tutelar do seu município. Se não tiver, vocês podem fazer denúncia em delegacias especializadas, Delegacia da Mulher, da Infância e Juventude, ou delegacias comuns. E nós temos também um canal, né, de comunicação direta, aí, coordenado pelo governo federal, que é o Disque 100, que você pode fazer as denúncias. E a gente precisa, assim, sempre e continuamente lutar contra essas formas de violação de direito, e em especial no contexto desses últimos anos de precarização das políticas públicas, né, na atual gestão federal. Então, assim, a gente tem que estar continuamente atento, né, a proteger crianças e adolescentes de qualquer forma de violação. No caso da violência sexual, a gente fala da violação de direitos sexuais. O que está em jogo aqui são os direitos sexuais. Isso é interessante como é que você faz vamos dizer, essa conclusão aí, porque ao mesmo tempo da questão da política pública, porque ao mesmo tempo que a gente que o filme, na minha impressão, ele é uma ferramenta potente para que a gente possa avançar nessa questão. O fato de fazer um filme também nesse tempo, né, é uma dificuldade, né? Mesmo um filme como esse, que teve, se a gente, né, conquistou algumas coisas de prestígio, como o edital do BNDES, que é uma das coisas mais concorridas do cinema brasileiro, que existia até então, antes desse desgoverno, e o fato de poder concluir o filme, né, numa situação tão adversa, outros filmes estão sendo concluídos agora, você continuar a luta, né? E um filme que está a serviço dessa outra, né? Que está junto, né? Com essa outra batalha que é institucional também, que é de educação, né? Na realidade, é a educação, né, Renata? É a coisa fundamental. Sempre nós ali junto. Era eu, a Carla, a Giciane, a Patrícia, nós sempre estávamos juntos. Cristane, em tudo que nós ia fazer. Era programa, era isso, era aquilo. A própria discussão desse tema é muito importante estar presente no contexto da escola. Agora, a gente precisa, o grande problema são esses governos com pautas altamente conservadoras que não querem que a educação sexual seja discutida nas escolas. Então, um grande canal de prevenção ao abuso sexual e a toda essa questão é que dentro das escolas a gente consiga consolidar projetos sérios de educação afetivo-sexual dentro das escolas para mostrar para as crianças que o corpo delas, o direito de tocar o corpo delas é só delas, ou o médico por questão de saúde, e de que a criança precisa ter condição e ser alertada de que outras pessoas podem querer usar o corpo dela, né? E as crianças, então, em todas as fases da educação escolar, né, esses projetos de educação sexual são importantes, porque as crianças precisam ter conhecimento, autoobservação e desenvolver condutas de autoproteção, porque tem criança que não sabe que isso é uma violência, ela acha que é tão normal. Então, é na escola, às vezes, que vai ser o primeiro lugar que ela fala, gente, mas as pessoas não podem pôr a mão no meu corpo. Agora, você tem, às vezes, governos altamente conservadores que não permitem, que acham que isso é um absurdo, que a gente é tudo doido e que estão querendo corromper as crianças. Não, a gente quer proteger as crianças. Corromper, se você é contra projetos de educação sexual sérios dentro da escola, quem que você está protegendo? Os abusadores.
porque ele vai fazer o que quiser com as crianças não vão ter noção de que o corpo dela ninguém pode tocar. Esse é o cerne do trabalho de prevenção ao abuso sexual. Eu já fiz várias formações como educadores gente, já teve situações aqui na minha cidade que a gente fazia prevenção em escola, crianças de educação infantil e do ensino fundamental de 6 a 9 anos, criancinhas que descobriram que estavam sendo abusadas por meio desses projetos. Aí contou para a professora que fez o encaminhamento e desenrolou o processo. É o caminho. Bacana, sabe? demais. Renata, a gente está chegando no final desse nosso encontro de hoje aqui. Eu queria que você, para finalizar, falasse assim, como é que estão os preparativos da estreia? Como é que você qual a sua expectativa, você como diretora, de ver não só você vai ver na telona dos cinemas, mas também pelo streaming, enfim, quer dizer, agora esse final de etapa, tá? O que abre? Qual o caminho que vem depois que você botar essa roupa bonita para ir para a estreia do filme? Não, eu acho que assim, eu acho que é um misto de ansiedade, né? Que é natural, não estou assim com pânico, é uma ansiedade dentro do esperado, que faz bem. Uma sensação também assim um pouco de esse senso de responsabilidade, né? De você contar uma história tão importante, tão séria, e pensar um pouquinho, e um pouco de expectativa, para saber como é que as pessoas vão acolher o filme, a história, né? O filme em si como produto audiovisual, mas também como é que vão receber as histórias delas, né? E assim, é a primeira vez que a minha área não é a área de cinema, eu sou acadêmica, então assim, já fui em várias mesas redondas, palestras, já falei para 100 pessoas, 200, tudo bem no contexto acadêmico, mas eu nunca estive frente a frente a um público, uma audiência de cinema. Então, assim, eu estou bem feliz, mas nesse misto de ansiedade, com senso de compromisso, responsabilidade e expectativa sobre como as pessoas vão receber, né, Adi? Porque, né, eu acho que assim, a minha postura vai ser assim de uma serenidade, acolher críticas, acolher elogios, enfim, e dizer, olha, é o que nós, como equipe, produzimos, né? E a gente mostra então a gente vai estar lá para conferir a Renata, porque a Renata vai estar em algumas sessões da lançamento, ela vai estar em Brasília, na sessão de sexta-feira, dia 20, vai estar em São Paulo no sábado e domingo, né? Não, eu acho Adi, que assim, Tá. em São Paulo vai ser, se não me engano, 25 e 26. 25 e 26 em São Paulo e 23 aqui em Belo Horizonte, no Cine Belas Artes. Mas tudo bem, vocês não precisam anotar aí, não, porque é só entrar no site. O site é seucontar.com.br. Lá vocês vão ter também todas as informações das sessões que a Renata participa, mas as outras sessões que estão abertas ao público, os caminhos para assistir o filme pelo streaming também, e tem lá também o e-mail em que vocês podem conversar conosco, conversar com a produção, conversar com a diretora, enfim, ajudar a fazer um bom barulho para esse filme que a gente tem o maior orgulho de poder anunciar que já está no ar a partir de sexta-feira. Se eu contar, você escuta? De Renata Coimbra, produção da TAI Produções. Bom, você que chegou aí agora, por favor, e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like, assim, e acesse aquele sininho que é para você receber as notificações sempre quando tiver uma notícia interessante do meio ambiente, de Brumadinho, contra a exploração das crianças e adolescentes em todos os sentidos, seja sexual, trabalho, laboral, enfim, ou quando vocês quiserem saber alguma coisa de Renata Coimbra, serem dirigidos os numerozinhos, os algoritmos, levarem vocês até a Rádio Guará. Até a próxima. Toda vez quando eu vou no lugar, sinto aquele cheiro de terra molhada, eu lembro da minha infância. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Eu mesma gostava de fazer bolinho de terra com as florzinhas, matinho, cobrir.
Eu me lembro, sim, do primeiro dia, quando eu fui pra escola. Eu com aquela mochilinha, aqueles caderninhos, eu tava muito feliz. Então depois cheguei numa idade com 9 anos, eu fui começando a conhecer o mundo, trabalhando, bagunçando. A minha infância foi uma infância bem cruel. A gente via meu pai primeiro bater na minha mãe e depois o meu pai abusava da minha mãe. Por volta que eu tinha 9 para 10 anos, o meu pai começou a me violentar. Eu tava usando um vestidinho azul, de bolinha. Ele tirou meu vestido, ele, né? Foi tirar minhas roupas íntimas. E ali foi o abuso. Eu não conseguia, nem podia dormir. Como que eu vou dormir com um homem mexendo toda hora no meu corpo, me violentando todo tempo? Então eu dormia na escola. Eu tinha 12 anos quando, pela primeira vez, eu fui no centro de Presidente Prudente, na Rua da Prostituição, na Rui Barbosa. Sempre nós ali junto. Era eu, a Carla, a Giciane, a Patrícia, nós sempre tava junto. Cristane, em tudo que nós ia fazer. Era programa, era isso, era aquilo. A decisão, quando eu engravidei da Vitória, foi sair das ruas. Eu espero que eu tenha passado tudo que eu passei na minha vida por todos os filhos meus, que eles nunca caiam nesse mundo. Quase 10 anos com a outra minha cadeia. Foi anos que eu perdi longe deles. Primeira vez da minha vida, em todo o tempo da minha vida, é o tempo que eu tô me sentindo mais sóbria. Eu sou capa transparente, fia. Meu jeito é esse e vai ser assim. Até que o coração meu estiver batendo ou estiver piscando, minha vida é essa.